Oi gente, tudo bem com vocês? Tá começando mais um vídeo aqui no canal do YouTube. O vídeo de hoje eu vou contar pra vocês, de acordo com minhas experiências, o que não me contaram sobre ser mãe de duas crianças, dois bebês, né? Então esse vai ser o vídeo de hoje. Antes de eu começar, eu já peço pra vocês deixar like aí no vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal e vamos pro vídeo de hoje. Então vamos lá. O que não me contaram sobre ser mãe de duas crianças? Eu ouço muito falar sobre quanto menor a diferença de idade, eles aproveitam melhor, é mais fácil de lidar, a mãe passa o aperto junto com a criança, né? Tipo assim, por exemplo, duas crianças com 1 ano é muito mais fácil do que duas crianças com 4, 5, 10 anos de diferença. E eu discordo disso daí, que eu já ouvi muito falar sobre isso, tá? Eu acho que quanto maior a diferença de idade, melhor é pra lidar com a criança. Por exemplo, aqui em casa, a Lívia e a Laura têm uma diferença de 3 anos e meio, mais ou menos. Quando eu decidi ter a Lívia, no meu intuito, eu queria ter a Lívia para fazer uma companhia para Laura, porque eu e meu irmão temos essa diferença de idade. Então eu lembro de memórias de quando eu era criança, eu e meu irmão a gente brincava, tipo, a minha mãe colocava a gente de castigo, a gente tinha um ao outro. Antes de dormir, eu lembro de, tipo assim, sei lá, ele me falar das namoradinhas dele, de quem ele gostava, e eu ficava falando dos menininhos que eu gostava também, coisas assim. Foram memórias muito boas, mas com a experiência de ter duas crianças, hoje em dia a Lívia tem 3 anos e a Laura tem 6 anos, com essa diferença de idade, eu acho que pra mãe não é tão legal, tá? Eu acho que rola muito ciúme, dá muito atrito e muita briga. Eu confesso que eu e meu irmão também a gente brigava muito. Eu não tenho tanta memória da gente quando a gente era bem bebezinho, né? Assim, da idade das meninas. Mas eu lembro que na parte da adolescência foi uma fase muito gostosa. Mas também essa pouca diferença de idade, rolava muita imaturidade e muito ciúme também do meu irmão comigo. Sabe aquele ciúme de eu tenho que cuidar da minha irmã? Tipo isso, sabe? Então rolava muito ciúmes também em relação a meninos com ele. Mas eu achava o máximo também porque ele era meu protetor. Mas hoje, com a experiência que eu tenho com a Laura e a Lívia, eu acho que eu esperaria dar uma diferença maior de idade, de pelo menos 6 anos. Tipo, a Laura tem 6 anos hoje. Se eu engravidasse hoje, eu tenho certeza que ela iria amar a ideia. Eu não gosto dessa ideia de eu quero ter bastante espaço, né, de idade, para o filho mais velho ajudar com o bebê. Não, eu nunca tive essa ideia, tá? E todo mundo que me acompanha aqui, que me acompanha no Instagram, sabe que eu já falei várias vezes que eu quero ter um terceiro filho, mas eu quero dar uma diferença de idade boa, porque eu acho que essa experiência de pouquinha diferença de idade, eu não achei legal. Eu acho que é muito cansativo, muito estressante. Por exemplo, na hora de fazer o bebê dormir, o mais velho acaba acordando, se não tiver quarto diferente. É muito difícil dividir a atenção da mãe com duas crianças muito pequenas. Tipo assim, eu vejo hoje a Lívia com 3 anos, gente, eu imagino se eu tivesse um bebê, né? E foi nessa idade mais ou menos que a Laura chegou. Não, que a Lívia chegou na vida da Laura. Então assim, nossa gente, meu Deus. Eu já vou prolongar, né? Já vou dar continuidade a isso aqui que eu tô falando com vocês, que nasce uma mãe, nasce uma culpa. Eu acho que essa diferença de idade da Laura com a Lívia me faz me sentir extremamente culpada por ter dado uma irmã a Laura. Deixa eu explicar melhor pra vocês. Gente, assim, é muito difícil dividir, sabe, assim, a atenção. E eu vejo a Lívia, por exemplo, essa semana eu fui no culto, né, e lá tinha um bebezinho recém-nascido de uma amiga minha, e eu peguei, e a Lívia tava super empolgada pra mim pegar, por exemplo, esse bebê no colo. Mãe, pega, mãe, pega o bebezinho pra gente ver, tipo, coisas assim. E eu peguei, e gente, automaticamente, na hora que eu peguei a Lívia, fechou a cara, ficou emburrada, chorou, tanto é que eu tive que devolver o bebê rapidamente, porque a Lívia arrumou um berreiro, uma choradeira, porque ficou com ciúme de mim. Aí depois ela ficou pedindo colo, querendo meu colo, agarradinha. E é muito, muito difícil, né, complementando a primeira coisa que eu falei, dividir a atenção com essas poucas diferenças de idade, né? Eu sempre, o tempo todo, me sinto culpada quando eu vejo os momentos que talvez eu não consiga atender a Laura na hora que eu quero por conta da Lívia. E eu acho que essa culpa teria diminuído se eu tivesse dado um espaço maior de idade.
Porque eu entendo, gente, que tem gente que não planeja ter um segundo filho e apenas o anticoncepcional falha, acaba que, sei lá, talvez usa método errado, tipo coito interrompido, e acontece que a criança vem sem a pessoa querer, apesar dela não se prevenir tão bem prevenido, o DIU falha, sei lá, tipo coisas assim. Eu sei que não é todo mundo que planeja, mas eu planejei. Então, por eu ter planejado a vinda da Lívia, eu me sinto culpada, sabe? Eu lembro de vários momentos de quando a Lívia era bem bebezinha e às vezes eu dando mamar ela, amamentando, porque ela mamava exclusiva. A Laura queria brincar ou a Laura queria, sei lá, uma fruta e na hora eu não podia picar e eu tinha que dividir o tempo das duas. Então eu me senti muito culpada. Às vezes, quando a Laura quer ter o espaço dela sozinha, tá? Eu não tiro o espaço dela da Laura por conta da Lívia. Eu não tiro. Eu tento dar o maior espaço da Laura. Tipo, se a Laura não quer brincar com a Lívia, eu não insisto. Eu não falo, tipo, você é irmã mais velha, você tem que brincar, você tem que ajudar, você tem que olhar. Não, a Laura não é exemplo pra ninguém, ela não tem que ser, sabe? Eu sei muito bem separar o lugar da Laura e o lugar da Lívia. O lugar da Laura como irmã mais velha, mas tendo sua individualidade, fazendo o que ela bem quer, sem depender da Lívia. Não proíba a Laura de ir em alguns lugares, porque a Lívia não pode ir na hora. Se a Lívia tiver que ficar chorando um pouquinho, eu acalmo, eu tranquilizo ela, mas eu não privo a Laura de viver as coisas por ser irmã mais velha. Mas eu sinto muita culpa pelo o que aconteceu mesmo quando era criança, eu não conseguia atender, das vezes a Laura queria ver um desenho e a Lívia fica chorando e atrapalhando, e fica brigando por conta de canal. E aqui em casa não tem duas televisões para cada um assistir uma coisa. Às vezes ela quer assistir a mesma coisa na televisão. Às vezes a Lívia, ela quer a atenção da Laura para brincar e a Laura quer brincar sozinha. E tá tudo bem também. A Laura tem o direito de brincar sozinha e a Lívia tem o direito de ficar chateada. Então, assim, eu me sinto muito culpada, sabe? Não sei explicar a vocês. Vou dar um exemplo. Eu atualizei as fotos das minhas redes sociais e a capa do meu canal, por exemplo, atualmente, tá uma foto minha e da Laura. Eu não consigo colocar uma foto minha e da Lívia porque eu me sinto traindo a Laura. Não é que eu goste mais da Laura, sabe, gente? Amor de mãe, eu acredito que não tem filho preferido. Cada criança tem uma necessidade diferente. Mas eu não consigo colocar. Eu coloquei só essa foto minha e da Laura porque eu não gostei de nenhuma foto minha sozinha desse ensaio profissional que eu fiz, que eu acho que cabe aqui, assim, que ficaria bonito na capa do canal, então eu preferi colocar a minha e da Laura pelo ângulo mesmo que ficou a foto. E desse dia, por exemplo, a Lívia não queria tirar foto e eu fiz um ensaio lindo, com muitas fotinhas com a Laura sozinha, e ficou lindo também, mas eu consegui tirar uma foto só com a Lívia. E como eu falei com vocês, rede de apoio é fundamental, coisa que eu não tive, né, e já não esperava eu ter mesmo, sabe, gente, que eu não tenho muito apoio e ajuda de um cuidador que me ajuda, coisas assim, sabe, sempre foi eu e o Romário mesmo e as crianças, tá? Às vezes, por exemplo, eu pego as meninas, vou pra minha mãe, mas eu tenho que estar presente, então assim, ela não olha e fica por conta pra mim fazer o que eu quiser, dormir, ou fica com uma criança pra mim dar atenção total a outra. Isso aí eu nunca tive apoio de ninguém, nem da minha mãe, nem de amigos, nem de ninguém. Sempre foi eu, o Romário e as meninas. Eu acho que talvez se eu tivesse uma rede de apoio, a Laura não sentisse tanto a minha falta como mãe quando menor, como eu falei com vocês sobre a culpa. Então eu acho que quando a gente vai pensar em ter um filho perto do outro, eu acho que o ideal é pensar em como seria também ter uma rede de apoio para você. Por exemplo, ter um apoio de alguém para ficar com o seu pequenininho e você conseguir dar uma atenção total, sem a criança menor, pro mais velho. Apesar de eu tentar fazer isso desde que a Lívia nasceu, tipo nos intervalos que a Lívia, sei lá, está dormindo, coisas assim, mas geralmente quando o bebê dorme, a mãe tem que dar um cata na casa, tem que fazer uma comida. E o primeiro ano foi muito, muito estressante e muito desafiador. Gente, eu não achei que eu ia sobreviver esse primeiro ano, no caso quando a Lívia nasceu, com a Laura junto. E graças a Deus deu tudo certo, mas ciúme rola demais. Outra coisa também, gente, a gente muitas das vezes pensa em ter um segundo filho para ser amigo do primeiro. Ter um filho não quer dizer que eles vão ser melhores amigos. Tem muitos momentos fofos, tipo, a Laura tá dormindo, a Lívia acorda e já vem dar um abraço, dar um beijo. Vai, por exemplo, colocar uma pré-escola, quando a Laura chega, a Lívia vem e sai correndo, toda feliz, abraçando e beijando a Laura. Isso é muito fofo, mas são momentos, não são todos os momentos que são assim. A maioria das vezes é extremamente estressante. E não tem o que a gente pode fazer nada. Infelizmente, educar a criança dá trabalho, e eu já sabia disso quando eu quis
ter o meu segundo filho. Mas isso não faz deixar ser fácil, sabe? É bem cansativo, é estressante e as duas crianças brigam muito. Eu acho que todos os irmãos brigam muito, mas eu acho que se tivesse essa diferença de idade maior, brigariam menos, né? E aí um tomaria menos o espaço do outro, porque o mais velho, por exemplo, entenderia mais. Então é o que eu falo, quando eu tiver meu terceiro filho, se eu tiver mesmo, né? Pra quem não viu, tem um vídeo aqui no canal que eu falo porque que eu quero ter e se eu vou ter ou não, né? As condições que eu coloquei lá de querer ter um terceiro filho ou não, né? Então, assim, eu não sei ainda se exatamente eu vou ter. Mas se eu tiver, eu acho que vai ser ideal essa diferença de idade. Que tipo, a Lívia vai ter 8 anos e a Laura 11 anos de idade. Acho que vai ser a diferença ideal. Pra finalizar, a dica que eu dou é: coloque na balança o porquê você quer ter um segundo filho. Se você quer ter um segundo filho só pra dar um irmão mesmo, pra ser amigos, talvez eles nem sejam melhores amigos também. Eu acho também que isso ajuda também o jeito que a gente cria e o espaço que a gente dá pra cada irmão também diferente. Eu quero que as minhas filhas vivam isso que eu e meu irmão viveu, de compartilhar a adolescência, de um ser amiga do outro, tipo assim, vamos passear juntas, vamos sair juntas, trocar assuntinhos da mesma adolescência pela pouca diferença de idade. Isso é maravilhoso, sabe? Mas aí tem o processo que não é fácil, que é desafiador pra caramba, e por isso que eu falo, cada mãe, cada pai sabe onde o calo aperta e tem que colocar aí na balança o que pesa mais, o que compensa mais. Vale a pena eu ter um segundo filho e passar todos os perrengues que passa na infância pra chegar na adolescência sendo melhores amigos, ou se eles não forem melhores amigos, porque a personalidade de cada filho é de um jeito. Um filho quer abraço, toque, carinho, atenção, o outro quer a individualidade dele, é tímido, não gosta de papo, não gosta de conversar. Corre esses riscos, né, gente? A vida é correr risco. Então é o que eu falo, tem que colocar na balança mesmo o porquê que quer ter um segundo filho. Mas essas coisas aí ninguém nunca me contou. Eu já sabia que seria difícil ter 2 filhos, né? O quão cansativo é ter 2 filhos. Eu sabia que ia ter atrito por eu ter irmão. Eu tenho uma leve noção que nem sempre vão ser melhores amigos. Mas essa culpa, não sei explicar a vocês, gente. É inexplicável. Talvez se o tempo voltasse, eu repensaria se eu teria 2 filhos, assim, um com essa pouca diferença de idade, sabe? Talvez eu esperasse dar um prazinho a mais de uma idade da outra pra mim ter, no caso, o segundo filho, né? Mas eu sempre quis ter 3 filhos também, gente. E a gente só vai aprendendo mesmo na prática, né? Na hora do vamos ver. Tá bom, gente? Então esse foi o vídeo de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aí nos comentários, você, mamãe de 2 ou de 3, se concordam, se acrescentam ou se tiram alguma coisa. Tá bom? Tchau, tchau. Até o próximo vídeo.